título é um tanto contraditório, eu diria até paradoxo, porque sim, de fato, eu não estou mentindo, é a coisa mais fácil do mundo, é ser você. Só que ao mesmo tempo, quando você passa tanto tempo não sendo você, o caminho natural para se tornar você passa por uma espécie de esforço e luta, sabe? Porque é como você vive, é como você lida com o mundo. Você passa a vida toda sendo o que seus pais falaram para você ser, o que a TV falou, TV não, hoje em dia tá mais pra internet, o que o TikTok falou para você ser, o que seus amigos falam para você ser, principalmente quando você é adolescente. Todo mundo vai te indicando o que ser. Mesmo que você não perceba, mesmo que não seja consciente, você vai se acomodando ao que essas pessoas te indicam para ser. Principalmente por rejeição. Nós não suportamos ser rejeitados. Até porque mexe com todo o nosso instinto de sobrevivência e tem toda uma questão psicológica, ancestral, de milênios de anos que opera nessa parada. Então a gente não suporta a rejeição. A forma que a gente reage a uma rejeição, de certa forma buscando o que pode ser o motivo para o rejeitador passar a nos aceitar, isso é uma forma de você se tornar o que outra pessoa diz para você ser. E você vai seguindo na vida por esse esforço de ir se adaptando, ir se tornando, ir se tornando, ir se tornando. E quando você percebe que você é tudo menos você, que tem uma parte de você escondida, te comendo por dentro vivo e gritando cada vez mais alto de tanto que está sendo reprimida, qual é a forma que você encontra para poder se tornar ela? Permitir que ela seja ela. Vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar e fazer o que tem que ser feito e lutar para agora eu me tornar eu. Porque eu lutei para me tornar isso, agora eu tenho que me lutar, agora eu tenho que lutar para me tornar o eu. Então o início dessa caminhada passa por essa luta de, por exemplo, eu fiz o que todo mundo falava para eu fazer. Eu fiz o que fulano dizia para eu fazer. Agora eu tenho que fazer o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Eu tenho que fazer o que eu quero fazer. Aí você fica nessa luta para controlar e encontrar esse eu dentro de você e botar ele para fora. E você só precisa ser. E por isso que é tão fácil. Mas faz parte da jornada você também passar por esse esforço. Você insistir nele e ficar fazendo para ser você, eu tenho que ser eu. Até a hora que você começa a perceber que, beleza, eu não fiz o que me disseram para fazer. Eu fiz o que eu queria fazer, o que eu espremi para tirar daqui de dentro para fazer. Mas ao mesmo tempo está sendo tão cansativo fazer isso quanto fazer outra coisa. Quanto ser outra coisa. E se você continua lutando nesse caminho, dessa busca por essa autenticidade, não lutando, mas se você continua seguindo ele, aos poucos você vai percebendo que não precisa desse esforço. Que o seu eu, o eu que você é, já está aí. Ele não precisa ser tirado para fora. Ele já está acontecendo. Às vezes ele acontece com vários condicionamentos, vamos dizer assim, com vários condicionamentos, várias influências, com várias coisas que afetam ele. Mas isso é o que nós somos. Nós somos o resultado desse meio. Essa ideia de você ser um eu que é isolado do mundo, que se cria por si mesmo e que é o resultado de uma equação que foi feita e preenchida só por si. É de certa forma uma mentira. Porque você é a sua genética. Você é as suas limitações físicas. Você é as suas forças físicas. Você é a sua história, as pessoas que te cruzou, os programas que você assistiu, as pessoas com quem você conversou. Então, inevitavelmente e ironicamente, as pessoas vão estar lá. Elas vão estar fazendo parte do que compõe essa tua ideia de eu. Só que ao mesmo tempo que elas estão lá, elas não estão da maneira que elas estavam no início, quando você reconheceu uma falsidade na sua personalidade. Para ser sincero, agora eu não estou nem conseguindo encontrar formas de descrever essa diferença. Porque essas pessoas continuam te influenciando, só que não de uma maneira direta,
Não é eles te dizendo o que não fazer, te dizendo o que fazer, ou dizendo que não querem você para, de certa forma, te fazer reagir numa direção. É, de certa forma, você abraçando o que a presença deles na sua vida te fazem se inclinar para certa direção ou para outra direção, às vezes de forma que você consegue identificar, como por exemplo, quando eu cismei que eu queria usar óculos porque eu vi o meu primo mais velho usando óculos, e eu achei que ele ficou tão maneiro de óculos, e ele era de certa forma a minha referência de quando eu era criança. E ver ele de óculos me fez querer usar óculos também. Quando por alguma cagada universal a professora da escola falou para meus pais que eles tinham que me levar no oftalmologista porque tinha a chance de eu não estar enxergando bem, era a minha chance. Eu troquei todas as letras do teste só para poder usar óculos. Ou até como eu passei boa parte da minha adolescência e início da juventude rejeitando o livro porque meu pai insistia que eu tinha que ler. Porque você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. E como eu tinha uma certa rejeição à figura do meu pai, eu só deixei pra lá livro. Pra que eu preciso de livro? Eu tenho internet, eu aprendo tudo pela internet, não preciso de livro. E conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo que tudo que eu aprendia na internet, que eu adorava aprender na internet, vinha em grande parte de livros. Tem certas influências que você consegue identificar e algumas não. Mas estão todas lá. Todas fazem parte de cada escolha. E cada escolha que faz parte do teu ser, ela é tomada sem esforço. Você simplesmente sente a sua inclinação. Você sente que você está se direcionando para aquela direção. Você está se direcionando para aquele caminho. Às vezes alguém fala, mano, isso aí é um erro. Ou você mesmo tem essa consciência de, isso aqui pode ser um erro. E se você decide não dar esse passo, é o seu eu se expressando. Essa certa forma, esse eu. Ou se você decide dar esse passo mesmo assim, é o seu eu se expressando. É um processo de aceitação, de você abraçar o que isso aqui tem para expressar. É como você vê uma planta crescendo e você não fica falando para ela no jarro, você está crescendo muito para a direita, vai para a esquerda. Você está muito pequena, você deveria estar mais alta. Você não deveria ter tantas folhas, era para ter menos. Ou você deveria ter as folhas com os desenhos assim e não desse outro jeito. A planta só cresce e só é. Da mesma forma que você só cresce e floresce na direção que você está florescendo nesse momento. Por mais falsa que você pode conceber ela. Você pode olhar para a tua situação e falar assim, mas eu não estou sendo eu estou sendo o que todo mundo me diz. Isso que você está sendo agora, esse conflito, é você. E quanto mais você ir olhando para dentro, mais você vai ver essas expressões vindo. E você vai notando como elas vêm de um relaxamento, de uma entrega. Porque uma metáfora ótima que eu vi uma vez é que é como se todos nós nascêssemos pendurado no morro. Você nasceu do lado do teu pai te pendurou na montanha do lado dele, aí tua mãe está pendurada lá também, teus irmãos estão pendurados, seus amigos próximos estão pendurados, você vai pendurado para a escola, você vai pendurado para o trabalho, todo mundo segue pendurado. E a sua vida inteira foi estar pendurado. Seus dedos chegam a ser fortes, de tanto que você segura, e você pode até ser um dos melhores penduradores que tem da tua sociedade. E vocês nunca soltam, porque soltar a montanha é morrer. É cair naquele buraco tão fundo que você nem consegue ver o que tem lá. Você vai ver na montanha até a hora que começa a ver só uma escuridão. E é meio loucura, todo mundo se segura. Por que você vai se soltar? Tu nunca viu ninguém se soltar? Para que você vai se soltar? Se soltar é a morte. E de repente alguém te fala, para você se livrar de toda essa agonia, você tem que soltar. Relaxa. E você encontra algum sentido no que essa pessoa está falando. E você resolve experimentar. Você tira um dedo, aí fica assim, aí tira o outro, aí tá tudo bem. Quer saber? Vou tirar a mão. Aí você tira a mão, mas dá aquele nervoso, eu vou cair. Não é possível que isso aqui vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Todo mundo está segurando, eu vou continuar segurado. Aí você vai ouvindo novamente. E você vai encontrando toda hora uma voz que diz para você, solta,
relaxa. Você sente que tem que fazer isso. Aí você experimenta soltar mais uma vez, só que o impulso tá lá. Essa força continua lá. Mas conforme você vai se treinando, você vai aprendendo a relaxar os dedos depois de anos dos dedos totalmente flexionados. E todo mundo à sua volta que estava vendo você nesse processo fala que isso é uma maluquice, que percebe que você está querendo se soltar. Fala que, irmão, tu vai morrer, para com essa porra, isso aí ninguém faz isso, essa é ideia de maluco, não. Segue isso aqui, tá todo mundo aqui, tá tudo bem aqui. Pra onde tu vai? Tu vai pra morte? Mas quanto mais confiante você fica nisso que você está ouvindo, mais você vê que não tem pra onde correr. Você tem que soltar. E você paga pra ver. Você solta e, se você tomar a coragem de soltar, porque muitos passam a vida toda nesse solta e segura novamente, mas se você finalmente tomar coragem de soltar e cai, a queda é assustadora. Como a queda deve ser, ela tem que ser assustadora. Medo faz parte da vida. E você cai, e você cai, e você cai, e todo mundo dá você como morto. E você vai descendo até chegar na parte mais escura desse buraco. E quando você chega lá embaixo, você não encontra a morte. A partir desse ponto, essa metáfora ganhou o meu toque especial. Você encontra uma montanha de almofadas naquele escuro. E de dentro daquela montanha de almofada, macia, gostosa, onde teus dedos estão relaxados, você não precisa mais lutar para ficar sobrevivendo. Você encontra uma luzinha lá no fundo. Aí você segue aquela luz e você encontra uma festa onde todo mundo que teve coragem de se soltar tá. E você percebe que o buraco que parecia ser a morte não era a morte. E que essa luta para se manter vivo, para ser você, para ser alguma coisa, nunca precisou ser. Você só precisa confiar. Essa metáfora me lembrou, de certa forma, até o mito da caverna do Platão. Porque eu pensei na possibilidade de, depois de cair, você escalar a montanha toda de novo para contar para os teus amigos que é só se soltar. Mas de alguma forma eles não vão confiar. Eles precisam passar pela própria jornada deles. Da mesma forma que você está passando pela sua própria jornada de aprender a só confiar e deixar ser. Deixar essa expressão fluir através de você, porque no final das contas ela já está fluindo. Ela já está acontecendo. A tua mente conta toda uma história, formula nossa capacidade incrível do nosso cérebro de criar essas histórias que dá essa impressão de que você está fazendo isso. Isso está acontecendo por causa de você. Você andou da academia até em casa. Sendo que, na verdade, tu não andou porra nenhuma. Já parou para ser consciente do processo de andar? Não é você que anda. O seu corpo anda sozinho. Ele não precisa de você. Seu corpo não precisa de você para mastigar, não precisa de você para andar, não precisa de você para fazer as coisas mais básicas. Mas o nosso cérebro cria a história, ele unifica todos os pedaços da nossa experiência e cria o sentido, essa sensação de que eu estou fazendo. Eu fiz. E se você estiver andando, você parar para pensar em cada passo acontecendo, na tua perna levantando, você vai começar a se atrapalhar e você vai ver que, tipo assim, mano, isso aqui tá estranho demais. Porque não é você que faz. Você não precisa fazer. Você não precisa se segurar. Isso já está acontecendo naturalmente.